foco no eterno. Foco no eterno. Diga mais uma vez, foco no eterno. Foco no eterno. A palavra foco, ela vem do latim, que tem, né, dentro da sua etimologia, né, fala sobre lareira, braseiro, chama, pira. O que é foco? É o ponto onde se concentram os raios luminosos que passam por uma superfície transparente. Isso é um foco. Ponto de convergência de onde saem emanações, significa, é igual a um centro da onde as coisas fluem, né? Das coisas têm essa concentração. É um ponto ou lugar onde se concentram certos fatos ou fenômenos. É a sede. É o candeeiro que concentra a luz num feixe estreito e que se pode orientar em várias direções. Eu não sei se vocês têm uma noção do que significa o candelabro. Ele é judeu, provavelmente na casa dele, não sei, não tem. Mas normalmente se tem esse tipo de prática de você ter um candelabro. Tinha um pequenininho, tinha não. Nós não somos igreja, né, que proclamamos, né, o judaísmo, mas entendemos como a cultura e a religião cristã, onde Jesus foi desenvolvido, nós entendemos que existem muitas bases e princípios importantes ali. Mas dentro do candelabro, você vai ver que sai, né, ali, sei quantas lâmpadas que estão dentro do candelabro? 7. Diga 7 lâmpadas. 7 lâmpadas. Ok? Saem 3 numa haste para um lado, 3 para a outra e uma no centro. O que simboliza isso? Diga Jesus. Ele é a lâmpada central. Ele é a lâmpada central. Isso não é viagem na nossa cabeça, isso são princípios. É só você olhar e estudar um pouquinho a cultura que você vai entender. Então, todas as outras lâmpadas, elas convergem, tudo está interligado, né? As lâmpadas estão interligadas numa lâmpada central, que é a figura de Jesus, já apontava para o Messias. Então, é o centro, diga comigo, centro. Então, o candeeiro que concentra a luz num feixe estreito, que se pode orientar em várias direções. Ponto ou espaço onde se concentra um feixe de luz. Isso é foco. E é muito atual a gente falar isso nos nossos dias. Tenha foco, foco, galera, foco. E aí, se você for para a área da psicologia, né, Beté, que está ali, ó. A psicóloga ali já fez um negócio assim, ó, ali tem outra psicóloga. Rapaz, está cheio de psicólogos. Inclusive, a irmã Ivy começou a dar, né, um tempo da sua oferta e atendeu no dia de ontem. Amém? Algumas pessoas foram atendidas aqui no dia de ontem pelo serviço da irmã. Ela queria fazer isso 2 vezes, né, por mês, e a gente orientou ela, falou assim, dá uma reduzida. Eu sei que a necessidade é muito grande, mas nós não estamos olhando, né, só nesse sentido, né? Existe uma mão dupla. Eu falei, você tem uma família, uma casa, e a gente ela vai ajustar aí, né? Eu sei que o coração dela, ela gostaria de dedicar esse tempo, mas a priori eu acho que vai ficar uma vez só por mês, ela vai ajustar aí. Mas, então temos a Ilha aqui, tem da área da psicologia aqui, tem mais alguém? Rafaela, que se formou, cadê a Rafaela? Estava aqui, ela foi para ali, se formou há pouco tempo, mas melhor do que se formar há pouco tempo é ser formada pela psicologia, né? A psicologia está formando ela, né? As lutas, as guerras, as pressões às vezes nos capacitam diante desses fatos, né, da vida, das tribulações. Então, focar, diga comigo, focar. O que é focar? É pôr em foco, é tomar por foco, é ajustar um sistema óptico para obter uma imagem mais nítida. Você sabe, parece que eu estou querendo vender produto, né, aqui, né? Mas não tem nada a ver, ok? Não estou vendendo nada. Mas se você for pegar uma TV hoje, por exemplo, de grande resolução, você vai... O que define? Eu sou muito leigo, então eu preciso da ajuda de vocês, tá bom?
Mas o que define uma alta resolução de uma TV, como é que chama hoje em dia? 4K. O que significa isso, por favor, Luiz? Vocês estudaram para isso. É a qualidade, se eu não me engano, dos pixels que estão, né? Dos quadradinhos que estão naquela tela. Se você ampliar demais, você vai perceber que são quadradinhos que existem ali. Só que a definição é tão absurda, é tão grande, né? Desses pixels, que você já não vê mais os quadradinhos. Então você tem uma nitidez absurda. Então o foco dela traz uma capacidade de você ver com mais clareza. Diga comigo, eu preciso de mais foco. Diga, Senhor, mexe nos meus pixels. Nas minhas pixels. Mas mexe, por quê? Porque isso vai fazer com que você tenha a maior condição de se concentrar. Vai ter condição, sabe, de focalizar. O que significa então foco? Foco é um substantivo masculino que significa a nitidez de uma imagem, a visão de um objetivo bem definido, o centro e o ponto de convergência. Diga convergência. Convergência é onde tudo desse lado passa para esse centro, tudo desse lado passa para esse centro, então se converge. Preste atenção, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tudo vai convergir em Jesus Cristo. Amém. Se a gente tiver uma visão clara de quem Jesus é, não história. Tem muito crente que faz Jesus história. Eu sei, ele nasceu assim, nasceu em dezembro, Jesus nasceu em dezembro? Não. Quem estuda a Bíblia sabe que não. Provavelmente Jesus nasceu no meados de março, abril. Então, vamos ver o seguinte. A expressão fora de foco indica que a imagem está o quê? Distorcida, embaçada, ok? Que saiu da zona de nitidez de uma lente. No sentido figurado, é aquilo que está fora de prioridade. Aí o caldo está engrossando. Se aquilo não é prioridade, prioritário vai começar a tirar você do foco, da nitidez e da clareza. Nossa. A expressão ter foco significa ter um objetivo, estabelecer um planejamento, ser organizado e ter persistência para atingir metas e alcançar o que se pretende. Nunca vi uma geração que ouve tanto falar de foco e mesmo assim está tão desfocado. Talvez seus filhinhos pequenininhos já comecem a ensinar para ele: filho, tenha foco, tenha foco, tenha foco. Enquanto você não está vendo nem com clareza, você não está tendo nem nitidez, mas nós estamos falando. Pergunte a si mesmo, irmãos. Eu vi isso num devocional, eu queria compartilhar com você. Pergunte a si mesmo: em minha vida, com frequência, me pego lutando sobre coisas que no final das contas não interessam de verdade. Vou repetir. Pergunte a você mesmo, Sérgio, na sua vida, com frequência você se pega lutando sobre coisas que no final das contas não interessam de verdade? Não é para desprezar as coisas da terra. Diga comigo, não é para desprezar as coisas da terra. Não há razão para fazer isso, irmãos. Amém? Não é para desprezar as coisas da terra, mas é para exaltar as coisas do céu. Amém. Entende a diferença? Nós somos de uma geração, pelo menos eu sou de uma geração, aonde a minha geração, a geração um pouquinho passada, de pessoas um pouquinho, né, que tem um pouquinho mais velha não, diga assim, mais velha não, mais experiente. Crente quer dar jeito em tudo, né? Mas assim, mais experiente. Você ouviu falar demais, e talvez, dependendo de algumas estruturas que você veio, é que Jesus já pode voltar amanhã, Jesus vai voltar amanhã. Se Jesus voltar amanhã, o que você vai fazer? Se Jesus voltar amanhã, como é que você vai estar? Se falava isso demais, sim ou não? Toda final de administração de uma reunião se fazia um apelo: quem quer aceitar Jesus?
E aí, né, normalmente tinha um órgão, e o órgão fazia aquela coisa bem fúnebre. Como é que é a música da marcha da fúnebre? Deus é no caixão. Não era esse não, mas assim, era um negócio assim meio dramático, né? E assim, e aí o pastor fazia uma pergunta. O pastor fazia a seguinte pergunta: se você morrer agora, amanhã, como vai ser? Aonde você vai passar a eternidade? Agora presta atenção no que eu vou falar, irmãos. Presta atenção no que eu vou falar. O que eu acho que nessa colocação que está equivocado é o foco e não a realidade daquilo que está se falando. Porque nem eu nem você podemos garantir que nós sairemos daqui hoje e amanhã, segunda-feira, nós vamos fazer todas as coisas que precisamos ou que desejamos fazer. É verdade ou não é? É verdade. Se parar um pouco de oxigenação no seu cérebro, talvez quem é muito treinado aqui, se fosse ficar 3 minutos sem respirar, que já é bastante, se alguém ficar 3 minutos sem respirar, ou além de 3 minutos, e parar de oxigenar o seu cérebro, o que acontece? Você vai ter uma morte cerebral, e com isso você vai ter transtornos. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso? Não é para que você e eu esqueçamos das coisas que precisamos fazer aqui na terra, como trabalhar, estudar, mas aprenda a exaltar as coisas que são do céu, das coisas que são eternas. Posso ouvir um amém? Amém. Olha o que diz Jonathan Edwards. Escreveu com um poeta: pais e mães, maridos, esposas ou crianças, ou a companhia de amigos, são como sombras. Diga comigo, são como sombras. Seu pai, sua mãe, seu filho, seus amigos são só sombras. Mas a alegria de Deus é a essência. Amém? Esses são como raios dispersos, mas Deus é o sol. Esses são como os córregos, mas Deus é a fonte. Esses são como gotas, mas Deus é o oceano. Aleluia. São importantes na nossa vida, são importantes, mas são só figuras, irmãos. São só, sabe, ele está fazendo aqui uma colocação, né, numa analogia, dizendo, sabe, que essas pessoas que são importantes com certeza na nossa vida, pais, mães, maridos, esposas, crianças, né, companhia de amigos, são como sombras, mas a alegria de Deus é a essência. Esses são como raios dispersos, mas Deus é o sol. Esses são como córregos, mas Deus é a fonte. Amém. Esses são como gotas, mas Deus é o oceano. Aleluia. Tudo isso significa que devemos trabalhar para manter o foco. O objetivo magnífico. Caso contrário, iremos colocar todo o foco em objetivos menores, mais importantes. Não é para desprezar. A igreja durante muito tempo, sabe, foi cuidar das coisas de Deus e esqueceu de cuidar das coisas de Deus, do marido, da esposa, dos filhos. Vamos fazer a obra de Deus. O que é a obra de Deus se não ser a obra de Deus? Mas, irmãos, nós não podemos nos esquecer que nós somos uma geração hoje que nós nos preocupamos com nossos filhos terem a melhor formação da escola, de terem capacidade disso, daquilo, porque o mercado de trabalho está muito exigente, sim ou não? É verdade, sim ou não? Mas enquanto nós estamos preparando os nossos filhos para aquilo que é eterno e não daquilo que é passageiro. Verdade. Eu não estou querendo me colocar aqui como um ser extra, sabe, que não pensa nessas coisas, que não, sabe, não avalia essas coisas, não é nada disso, irmãos. É só apenas, talvez a gente precisa voltar a focar que se Jesus voltar amanhã, ou se Ele me chamar, ou por algum motivo, como esses 3 bombeiros, vocês acharam que eles entraram lá e se definiram naquele dia, hoje eu vou morrer. Você acha que foi assim? Eles entraram ali para salvar e foram-se. E é importante a gente parar para pensar. Hoje, um irmão falou ali dentro um pouquinho ali para mim. Ele estava compartilhando que ontem ele participou de uma reunião e foi feita uma dinâmica.
E entre algumas coisas que se trabalhou, sabe uma das coisas que foi trabalhada dentro da dinâmica? Pense na sua morte. A gente não faz esse tipo de dinâmica, não é verdade? Por quê? Por que a gente não faz esse tipo de dinâmica? Sabe por quê? Porque a gente está sempre pensando, literalmente, de que ela nunca vai chegar. E o problema, irmãos, não está na morte em si. O problema é de como nós lidamos com a morte. Jesus disse e ensinou: olha, vocês vão fazer uma ceia, vocês vão se lembrar do dia da minha morte, até que eu volte. Ele não disse para lembrar do dia da ressurreição. Nós fazemos isso como uma ação de foco, dizer, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Mas ele mandou lembrar a gente o dia da morte, porque não existe vida que não começa depois da morte. Tem um monte de crente que quer ver Deus, mas não quer morrer. Vai se citar? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Então vamos voltar aqui para o princípio de foco. Então, irmãos, tentando melhorar a comunicação, pôr as finanças em ordem, manter o romance renovado e divertido, e assim por diante, precisamos nos lembrar que essas coisas não são a essência da vida e não são o objetivo final. Isso tudo é importante, mas não é a essência. Finalmente, como Edward nos lembra, se nossas vidas não forem uma jornada em direção ao paraíso, ao céu, elas serão uma jornada em direção ao inferno. Se você deseja viver realmente dessa maneira, fale com o seu cônjuge ou com um grupo de bons amigos mensalmente, se reúna, avalie, pergunte uns aos outros como a esperança do paraíso do céu tem influenciado o modo como amamos uns aos outros, como criamos filhos, como gastamos o dinheiro e como utilizamos o tempo. Precisamos conversar sobre isso? Não precisamos. Não, o dinheiro é meu, eu faço dele como eu quero. É por isso que a gente está dentro de uma realidade, que a gente vive dentro de uma sociedade. Cada um faz o que bem quer, o que acha, imagina. Então, enquanto para mim está bom, se para tu está ruim, meu irmão, o problema é teu. É exatamente esse é o problema que nós temos hoje na nossa sociedade, para não falar que sociedade sou eu e você, né? Na igreja não, na igreja sim. Na igreja sim, porque eu e você somos igreja. Como você e as pessoas que você conhece têm vivido diariamente sua esperança, o paraíso do céu? Se vocês fossem capazes de manter uma mentalidade eterna, como isso afetaria suas vidas diárias? E aí? Lembra do ladrão? Um dos ladrões estavam sendo crucificados ao lado de Jesus, um à sua esquerda e um à sua direita. Um deles começou a dizer: e aí? Se tu é Deus mesmo, sai daí, arranca nós também. Mais ou menos assim, isso aqui não é linguagem de hoje, tá bom? E aqueles caras começaram então a interagir, isso é isso mesmo, tal. Mas você vai ver que dentro do texto, em determinado momento, um deles, mas espera aí, nós estamos aqui pelo que fizemos, isso é fruto da nossa semeadura, mas ei, esse justo, por que ele está ali? Então ele se volta para Jesus e diz: Senhor, me deixa, me permite estar contigo no paraíso. O que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo. Hoje mesmo estarás no paraíso. É o único que subiu sem ser batizado. Foi o único que subiu sem ser batizado, né? Agora deixa eu te dizer uma coisa: paraíso não é lugar, eu vou mostrar para vocês aqui. Paraíso não é lugar de ficar de bobe, dormindo, não faz nada. Olha só, paraíso é lugar de descanso, dormir, descanso. Diga: o céu é o lugar onde esse corpo já entrará numa nova natureza física.
eu vou ter um corpo. 1 Coríntios capítulo 15, nós não vamos ver, fala que existe um corpo glorificado, como é o corpo de Jesus. Agora em Coríntios vai falar, existem vários tipos de carne de peixe, carne de animal, vai falando uma série, mas fala de uma carne, de um corpo que foi glorificado. Então é o seguinte, enquanto nós que fomos salvos, morremos, nós ficamos num lugar de descanso, até que tudo seja julgado, e aí então nós entraremos no céu, e aí nós teremos um corpo glorificado, físico, e aí quando eu digo físico, porque é uma matéria, ok? Como essa matéria, irmãos, eu não sei, e eu não sei se alguém pode explicar, porque essa matéria não é uma matéria que nem essa daqui, que decompõe, é uma matéria que vai entrar no processo. Aleluia! De eternidade. Quem foi esse Jonathan Edwards? Foi um pregador congregacional, teólogo calvinista e missionário aos índios americanos, e é considerado um dos maiores filósofos norte-americanos, entre outras coisas que desenvolveu. Eu estava dando uma olhada, é impressionante, irmãos, quando uma pessoa tem um foco, um objetivo e ela está no centro de um propósito. Da família dele, eu não tenho esses dados aqui, eu não anotei, mas da família dele, muitas pessoas, muitas, na América do Norte, foram pessoas extremos de questões, como me ajudem, por favor, de influência. Foram pessoas das políticas, médicos, pessoas que trouxeram, um serviço para a sociedade. Inúmeras pessoas, filhos deles, se não me engano, ele teve 10 filhos, 11 filhos, não me recordo muito bem. Mas esse cara, irmãos, foi um cara, entre tantos outros, se você for estudar a história da igreja desses irmãos, extremamente impactante, influenciador, da sociedade. Agora, olha uma frase dele que misericórdia. Vou compartilhar com vocês. Tudo que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Vou repetir. Tudo que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Tiago vai nos ensinar isso lá na sua carta. Ele diz que a fé sem obras é morta. Então, me mostre a sua fé, que eu com as minhas obras te mostro a minha. Eu sei que muitas vezes na nossa vida cristã ela entra em choque diante de alguns princípios de questões de outras culturas religiosas que vão mostrar que a salvação está nas obras. Não estou falando de salvação, irmão. Salvação nós temos em Jesus Cristo, é dom, é presente de Deus, amém? É graça, é favor dele sobre nós, mas a nossa fé era demonstrada com as nossas atitudes. Então, Jonathan, ele vai declarar: tudo que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. E aqui reside uma boa parte da nossa luta e da nossa guerra, porque as pessoas que convivem conosco, elas não precisam ter um rótulo somente sobre a nossa vida que diz: você é crente, você é cristão. Elas precisam ver o que nós fazemos, para que elas identifiquem o Deus que nós servimos. Aleluia, amém. E tem um monte de gente confusa. Tem um monte de gente confusa, porque nós estereotipamos e dizemos muitas vezes para elas: eu sou crente, não quero ter nada com você. Você ser luz onde tem luz, irmãos, não ajuda muito. Agora, você ser luz onde existe trevas tem uma grande significância. Tem gente que diz: eu queria tanto trabalhar na igreja. É mesmo? Enquanto Deus tiver plantado você na sua escola, no seu trabalho, no seu lugar, seja o melhor luzeiro que você pode ser. Seja alguém, relevante com as suas atitudes, com a sua maneira. Não é, fazer, ter uma coisa meio estereotipada, assim, todo mundo sabe que você é crente. Sabe que você é crente só porque você disse que é crente?
Sobretudo no Brasil, irmãos, é uma guerra quando você diz que é pastor. As pessoas já te olham como... Talvez em outras nações tenha uma concepção diferente, e é verdade, é cultural. Mas aqui, eu particularmente, não gosto de chegar nos lugares, fico às vezes em alguns lugares, e aí às vezes começa a me denunciar, né? Você trabalha com o quê? Eu falo com gente. Mas aonde você trabalha? Eu falo, eu trabalho numa comunidade. Tá bom, mas o que você faz nessa comunidade? Eu falo, cuide de gente. E aperta de cá, aperta de lá, daqui a pouco, mas você faz o que assim? Eu falei, olha, eu sou o ministro do Evangelho. Tem gente que não sabe o que significa isso, né? Eu sou o ministro do Evangelho. Sou pastor, gente. Mãe, por que você não falou antes? Eu não tinha falado um monte de palavrão que eu estou falando agora. Sabe? É importante, irmãos. E aí, obviamente, com isso, com muito cuidado, eu estou falando com vocês. Porque a gente saiu de extremos. A gente foi uma igreja, né, que é eclesiástica, que sai, é tirada para fora, né? E ela então ela tem uma linguagem, ela tem uma visão, ela tem uma revelação, porém ela foi chamada para sair do sistema, mas não para sair do mundo. Tem muita gente esperando o céu, e eu quero dizer para você, é melhor você aguardar no céu, porque o céu já está disponível para mim e para você. O céu já é o lugar do encontro. Jesus disse isso para Tomé: me mostra o Pai. Se você me viu, você vê o Pai. Irmãos, agora a nossa esperança tem que ser renovada aqui. O nosso copo tem que estar aqui. Eu tenho que dar valor para aquilo que é do céu, trazer para a terra e viver com as minhas finanças, com a minha conduta, com meus filhos, com meus amigos, no foco do céu, daquilo que é eterno, não daquilo que é, sabe, efêmero, daquilo que é passageiro. Quantos estão me entendendo? Amém? Gostaria de convidar vocês a olhar uma história que vamos mencionar pelas lentes de um propósito que é atemporal. Significa isso que não é afetado pelo tempo ou que transcende, que é intemporal, que não muda ao longo do tempo, significa eterno, perene, diferente de passageiro, diferente de temporário. E eu volto a dizer para vocês, e aqui sem querer entrar em rota de choque, né, com os nossos pais na fé, porque muitas pessoas, irmãos, tudo que eles tinham, o que eles enxergavam. Nós somos o que nós vemos, o que nós enxergamos, e talvez o que eles viam era isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos dos nossos pais, aqueles que pregaram, eles diziam o tempo todo: não se preocupe com essa vida, porque tudo vai ficar, e é verdade. Porém o foco tem que ter um entendimento, porque muitas crianças cresceram achando que Jesus voltaria amanhã. E eu quero dizer, Jesus pode voltar amanhã, mas se o seu foco estiver em Jesus, não no amanhã, tudo muda, irmãos. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Sabe por quê? Para muita gente o amanhã não chegou, passou um mês, 2, 15, 20, 30, 50 anos, e eles não viram Jesus voltando. Então eles falaram assim: isso é uma história, uma balela, isso não é verdade. E é uma verdade, irmãos. Jesus voltará, e Ele vai voltar para o seu povo. Jesus vai voltar, e Ele vai voltar para o seu povo. E Ele não voltará em antemão para trazer algum tipo de, sabe, de reconciliação, de perdão. Ele voltará para buscar o seu povo. E aí a gente vai entrar em histórias escatológicas, que eu não quero entrar aqui no mérito, mas eu quero mostrar para você uma história, antes dela falar 2 versículos. Diga comigo: existe um propósito eterno de Deus em minha vida. Diga que precede. Significa que antecipa, existe antes de eu e você termos nascido. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 21. 1 Pedro 1, 18 a 21.
sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foi resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Olha o que Pedro vai falar. Os vossos pais vos legaram um procedimento que foi fútil. Aí ele vai dizer no versículo 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o qual, quer dizer, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então estava tudo preparado antes da fundação do mundo, sim. Ah, não foi do acaso que aconteceu. Não foi nada do acaso. Deus tem o governo de todas as coisas. Isso é um mistério muito profundo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, por amor a mim, por amor a você, que por meio dele tendes fé em Deus. Diga comigo, eu preciso ter fé em Deus. A Bíblia diz: o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em a nossa fé e a nossa esperança precisam estar em quem, irmãos? Que luta, hein, para nós no Brasil. Devia ter tanto uma fezinha, um governozinho aí, tal. Como diz na galera mais da gíria mais da osso, da choque. Essa é mais antiga, né? Eu estou dando uma geração mais velha, né? Hoje está o quê? Hoje ainda está valendo? Choque já saiu, né? Choque hoje já saiu. Hoje está. Como é que essa linguagem aí tem de como é que fala? Caramba, deu um branco aqui. Não deu boot, não. Como é que fala quando dá um. Bugou. Até a gente entender esse negócio não custa. O que bugou? O que é esse negócio de bugou aí? Aí você vai ver que são linguagens que são utilizadas, né? Outro versículo aqui em Miqueias 5:2 diz assim: de tu, Belém, Efratá, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Estava tudo preparado lá na eternidade. Sim. Quem é que viria aqui? Já uma profecia falando sobre quem? Jesus. Vamos ver nesse tempo da história um acontecimento durante um período que os juízes, que era um tempo obscuro para Israel, quando, escute aqui, ó, esse é o tempo lá de juízes, lá em Israel, no tempo onde os juízes governavam. Olha o que diz lá: cada um fazia o que lhe parecia direito aos seus olhos. Vou dar para vocês já a referência. Cada um fazia o que lhe parecia direito aos seus olhos. Quer logo a referência? Isso está em Juízes, capítulo 17, versículo 6. Juízes 17. Não precisa abrir lá não, porque eu vou entrar em outro. Cada um fazia o que lhe parecia direito aos seus olhos. Parecido com algum tempo que você conhece? É parecido? Mesmo sendo dias difíceis e malignos, durante esses dias, ainda havia os que seguiam a Deus. Ainda existe gente que segue a Deus ainda. Está difícil, o negócio está. Você já deve ter ouvido a expressão. Está sendo filmado, né? Beleza. Hoje existe uma expressão no nosso meio que diz assim: o mundo é gay. Sim ou não? O mundo é gay. Como quem diz, ó, é isso aí, vamos acostumar, porque esse é o novo padrão. Tá bom? Que padrão é esse? O padrão que não tem uma linguagem definida. É isso, aquilo, outro, não sei o quê. Hoje, dentro da psicologia, existe mais, se não me engano, mais de 70 linhas de desenvolvimento
daquilo que você quer ser. Né? Além de ter um grupo assim, um grupo passado, com esse nome, com essa. Existe 70 hoje já, mais ou menos, até um tempo atrás. Mas eu quero me deter nisso. Eu quero só mostrar para você o seguinte: cada um fazia o que lhe parecia direito aos seus olhos. Conhece tempo? Consegue discernir? Agora vamos ver aqui no livro de Ruth belos exemplos de lealdade, amizade e compromisso para com Deus, o Senhor, em uma para com a outra. Eu quero reforçar o convite para você mergulhar agora comigo dentro dessa história, nesses minutinhos que eu tenho, dessa família e dos propósitos eternos. Abra lá em primeira Reis, não, em Ruth capítulo 1, versículo de 1 a 5. Livro de Ruth, logo no início, né, no Antigo Testamento, depois ali dos Pentateucos. Ruth capítulo 1, versículo 5. Aqui, nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Quantas pessoas? Ele, a mulher e os seus 2? Diga, 4 pessoas. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali, versículo 2. Chamava-se este homem Elimeleque, diga comigo, Elimeleque. E a sua mulher? Noemi. E seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali, versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Volto a perguntar para você: por que esse homem saiu da sua terra para ir para outro lugar? Por causa de quê? Por causa de quê? Diga fome. Diga fome. A minha pergunta é: lembra que Jesus perguntou lá em Mateus capítulo 5? Ele está falando sobre as bem-aventuranças. E ele diz que bem-aventurados são aqueles que têm o quê? Diga fome. Agora a pergunta é: fome de quê? Porque fome nós temos muitos tipos de fome. É sério, fome de comida, fome de justiça, fome de ódio, fome de raiva, fome de ver coisas serem transformadas, fome de ter, sabe, algo melhor, de viver algo. São fomes, são desejos, sabe, sim ou não? Quantos estão compreendendo? Vocês lembram lá de João capítulo 4, que Jesus passando, a Bíblia diz, foi necessário passar por Samaria. Aquela mulher, ela tinha o quê? Sede, diga sede. Ela tinha uma sede. Sede de quê? Você achava que era de água, né? A sede dela era uma sede na alma. Ela era doidinha para construir uma família. Só que ela já tinha tido quantos? 5, estava com 6. E Jesus vira para ela e fala assim: manda ver teu marido. Lembra da história? Ela disse: Senhor, mas eu não tenho marido. Jesus, tem 7, mulher. Esse profeta. Existe a igreja que anda só no nível da profecia. Mostra para mim, mostra para mim, mostra para mim. A visão, irmão, de Deus não é mostrar que Deus é só profeta. A visão de Deus é mostrar que Ele é Salvador. Que Ele é Messias. Amém? Que Ele é Senhor, que Ele é Rei, que Ele é governo. É aquele que governa. Olha o que diz mais aqui. Que Deus parei onde? No 2, 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou com ela e com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma dessas se chamava Ó. E a outra o quê? E moraram ali quase quantos anos? 10 anos. Eles saíram da sua terra e ficaram numa outra terra por 10 anos. E eles saíram lá por causa do quê? Diga fome. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que a gente aconselha, sobretudo que naqueles que estão construindo a sua vida, começando a sua vida, os jovens, né, solteiros, eu sempre costumo falar para eles, ensinar essas 3 coisas importantes, demais, que vão definir o rumo da sua vida. 3 coisas. Diga comigo, uma delas é com quem você vai se casar. Vai fazer muita diferença
diferença na sua vida. Sim ou não, irmãos? Irmãos casados? Se é bom ou ruim, não responda agora. Segundo, sua profissão vai interferir sim ou não no seu rumo presente e no futuro, sim ou não? Sim. E a terceira, mudança de estado e de país. 3 coisas muito importantes. Muito importantes. Por isso que algumas pessoas que às vezes saem do Brasil para ir para outro país, a gente diz sempre para elas, não vai só por causa que aquele país é muito bom, porque aquele país ajuda os moradores, não vai só para lá por causa disso. Ainda que você vai por um propósito, porque isso é muito significativo. Porque quando chega lá, você acha que vai resolver todos os seus problemas. Existe uma outra fome lá que você não conhece. Às vezes você fica saciado aqui, mas não fica saciado aqui. Ou a mesma coisa, né? Não sei se deu para entender. Então, essa família, irmãos, ela é uma família que muitas vezes fala da nossa vida, do nosso cotidiano. Eu não tenho muito tempo para caminhar dentro dessa história, que é uma história linda, então eu vou dar um panorama para você. Essa é uma história de Noemi, ok? Com Elimeleque, com seus filhos chamados como? Malom e Quilion. Só que nessa saída da terra de Belém para Moabe, Elimeleque, então agora Elimeleque, querendo resolver o problema da família, agora deixa um problemaço. Ele deixa uma mulher viúva com 2 filhos solteiros. Ei, que Deus. Muitas das nossas famílias sabem o que é isso. Quando um pai deixa uma mulher por outra, ou sei lá qual outro motivo esse pai. Isso é uma história, irmão, do nosso cotidiano, o tempo todo. Se eu for falar para você levantar a mão, não quero nem te fazer isso. Porque tem muitos que vêm desse tipo de história aqui. Eu não tenho dúvida sobre isso. De pai que deixou mãe, mãe que deixou pai, assim vai. A culpa foi dele. A realidade é que essa família estava fadada agora o quê? Uma mulher viúva, com 2 filhos, irmãos. Ainda bem que ela tinha filhos, né? Porque naquele tempo, uma mulher viúva que não tinha filhos, então, não vai viver de nada, não tem como sobreviver, não tem como ganhar, porque os filhos eram potência, era a capacidade de gerar. Mas, porém, Elimeleque morre e deixa 2 filhos. E a história vai contar mais à frente que quando eles se casam com a órfã, né, um dos filhos se casa com Ruth, eles também o quê? Morrem. Agora, além dela não ter o marido, agora ela não tem os 2 filhos, e agora ela tem 2 o quê? Noras. Que maravilha! Resumo da ópera é que essa mulher chegou uma hora e ela percebe que não me resta mais nada. Só para você ter uma noção do que nós estamos falando, essa é uma história de redenção. Na história de Ruth, através de Boaz, nos fala de um desenho, um retrato da nossa redenção, da nossa remissão através de Cristo. Talvez você já tenha visto e tenha entendido isso, mas dentro dessa analogia, nessa investigação das causas da semelhança, nós podemos ver um esposo com uma esposa, um noivo com uma noiva, Cristo e a igreja. Traga isso para a sua realidade. Agora a história está entre você e Jesus, entre Jesus e você. A palavra, o nome Elimeleque significa meu Deus é rei. Diga, meu Deus é rei. Meu Deus é rei. O cara tem um nome que expressa meu Deus é rei. Noemi significa o quê? Minha delícia, doçura. Nome da minha mãe. Se deu bem. Ela é tua delícia, né? Tua doçura.
Malom significa doente, diga comigo, doente. Quilion significa desfalecimento. Noemi significa minha delícia, minha doçura perde quem? O Elimeleque, meu Deus é rei. E ela também perde o doente, depois ela também perde o desfalecimento. E aí ela fica então com Orfa, que significa gazela, e fica com Ruth, sua nora, a outra nora, que significa amizade. Capítulo 1, dos versículos 16 e 17, por favor. Eu sei que a Ana Lívia está tirando toda a sua atenção, não é? Mas por favor, capítulo 1 de Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17, diz assim: Ruth foi atraída pelo testemunho poderoso do Senhor na vida de sua sogra, em consequência para o Deus dela. Porém, Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu, o seu Deus será o meu. Onde a senhora morrer, eu morrerei também. Eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa a não ser a morte me separe da senhora. Quando Noemi percebe que ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, o que ela faz com as noras? Minhas filhas, podem ir embora. Eu não tenho mais nenhuma condição a dar a vocês, eu não tenho mais nada que eu possa, dar a vocês que possa trazer alguma esperança. Vocês agora perderam os seus esposos, eu perdi o meu marido, eu perdi meus 2 filhos, podem ir embora. Mas Ruth, diga amizade. A amizade foi atraída, irmãos. Ela foi atraída pelo quê? Pelo testemunho poderoso do Senhor na vida da sua sogra. A minha pergunta é: o que a sua vida atrai as pessoas? Irmãos, infelizmente, tem um monte de irmãos que eu converso, amigos, pastores, que a conversa, muitas vezes ela está no nível daquilo que eles conquistaram. Sua casa, seu carro, sua casa. Eu vou te dizer uma coisa: não é que eu não me importo com essas coisas, mas o meu foco não está nessas coisas. E tem sido uma luta, uma guerra na minha mente, tem sido uma guerra no meu coração, porque aí a gente já dá um jeito, sabe aquele irmão fulano de tal? O cara está rico, está bem sucedido e é de Deus. Meu irmão, ele podia estar pobre, desgraçado, se ele estivesse com Deus, que acho difícil estar desgraçado, né, que está sem graça. Ele pode estar numa condição muito complicada, mas deixa eu dizer uma coisa: a Bíblia vai ensinar, é melhor ter um pouco com Deus do que um muito sem a presença dele. Isso é história de líder e de pastor. Não, irmãos, isso é uma história que eu estou contando para o meu coração, para dizer: Sérgio, foque, não se desvie, não tire o foco, não deixe que apague a lâmpada, não deixe que não apague, sabe, o centro, a lareira, aquilo que arde no seu coração, por coisas, sabe, que são importantes, mas não são essenciais. São importantes, irmãos. Quem tem filho que sabe o quanto a gente quer dar de coisa boa para os nossos filhos, sim ou não? Mas deixa eu te dizer uma coisa: deixa um maior legado que você pode deixar para os seus filhos, irmãos. Deixa um coração que tem o Senhor acima de todas as coisas, e ao próximo como assim do Senhor. Você vai fazer um grande benefício para essa sociedade. Se você já está fazendo isso, amém, coloque para estudar, coloque para se esforçar, coloque para um monte de coisa, mas, meu irmão, não deixe que os olhos deles estejam nessas coisas. Permita que os olhos deles estejam para servir através das coisas que Deus vai dar. Amém. Se nós formos uma igreja, sabe, que o pouco que a gente tem, a gente consegue compartilhar, irmãos, isso vai ser enriquecedor. Isso vai ser enriquecedor para as pessoas que nos servem. A Bíblia diz no versículo 19, desse mesmo capítulo, por favor, aí, mais alguns minutinhos, versículo 19.
A Bíblia diz: assim pois foram-se ambas até que chegaram a Belém. Diga Belém. Significa Belém? Diga casa do pão, casa do alimento. E sucedeu que ao entrar em Belém, toda a cidade moveu-se por causa delas. E as mulheres perguntavam: é esta porventura Noemi? Agora existe um espanto revertido. É esta Noemi? Por quê? Versículo 20. Ela, porém, respondeu: não me chameis de Noemi. Chamai-me de quê? Porque o Todo-Poderoso me encheu de... Você vai ver que ela entra no que o John Bevere vai nos ensinar na isca de Satanás. Ofensa. Ela está ofendida agora com Deus. Por que o Senhor matou o meu Emelec, o meu rei? E o Senhor não matou o meu Malom e o meu Equilíbrio? Irmãos, existem circunstâncias na nossa vida que a gente tem que cuidar, tomar cuidado para não amargurar a gente. A doçura virar por causa do sofrimento, sim ou não? Sim. Sim ou não, irmão? Sim. O crente sofre sim, às vezes sofre pra caramba. Para de contar historinha para as pessoas. Porque no século passado os irmãos falavam para o outro irmão: se prepare que você vai viver uma guerra, se prepare porque vão querer matar você, se prepare porque você vai ter que defender aquilo que você sabe ter declarado, a sua fé. Hoje, se você fala, você é crente mesmo? Mais ou menos. Está nem passando, ninguém está botando a espada no teu pescoço, só ameaçaram você. Você diz: pô, é ridículo, meu irmão. Tu é um frouxo, tu não faz isso, tu não faz aquilo. E a gente já está negociando. Sim ou não, irmão? Sim. Será que essa igreja está lá fora? Ou ela está aqui dentro, de mim e dentro de você? Essa mulher que era doce vira amarga. Mas a viagem continua, diga comigo, a viagem continua. E elas continuam a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa dela. E as mulheres perguntaram: é essa Noemi? Porém ela respondia: não me chame de Noemi a feliz, chame de Mara a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. A minha pergunta para você é: o que tem tornado a sua vida que é doce, ainda que você não seja Noemi, em Mara, em amargura? O que? Eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, eu queria ter aquilo. Isso me deixa amargurado. Precisamos tomar cuidado com a necessidade da fome. Elimelec, meu Deus é rei, toma sua mulher e filho, sua amiga e sai a Belém. Sai de Belém, da casa do pão, a peregrinar por causa da fome. Eu queria dar um alerta aqui para você e para mim. Precisamos tomar muito cuidado para não nos desviarmos dos objetivos. Olha aqui, foco, de amigo, foco. Pela falta da esperança, tendo falta de disciplina ou buscando os próprios interesses, para que os resultados da fé não venham a diminuir, enfraquecendo e comprometendo o propósito. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que os objetivos são outros, enfraquece a causa. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Em outras palavras, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Não é isso daí? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia bem aos seus. Já é uma versão, que fala sobre isso. Olha o que diz o Provérbios 14, não precisa abrir. Provérbios 14, versículo 2: a caminho do homem parece direito, mas o cabo dá em caminhos de morte. Todo caminho leva algum? Já disse uma música do Reclamante. Lembra, André? Você é nessa época, não vem esse papo não. Você era adolescente nessa época, devia ter uns 10 anos de idade. Que dizia: toda estrada leva a algum lugar. Tirei o tom errado. E mesmo que não seja onde se tem, seja onde for, coisa não vai, mas
Não é da sua época, né? Tá bom. Porque toda estrada vai levar ao seu lugar, todo caminho vai levar ao seu lugar. Provérbios 3, versículo 7 e 8 diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus. No capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que Noemi tinha um parente chamado Boaz. Fica comigo, Boaz. Quem é? Esse homem era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Agora, eu preciso fazer um fechamento, né? Senão vai ficar meio sem pé, sem cabeça. E meio sem pé, sem cabeça não tem na Bíblia. A não ser que eu falar dos dragão lá. Mas tinha Noemi, que era minha delícia, um parente do seu marido. Faça essa troca aí. A minha delícia, ela tinha um parente, e ele era parente do seu marido. Ele era um homem valente, poderoso, da geração de Elimeleque. Significa meu Deus é rei. E era seu nome Boaz. Diga Boaz. Diga rapidez. Escute com atenção. Diga o Boaz que você precisava para redimir a sua vida, para mudar a sua história, para restaurar você, para resgatar você, já veio. É o Boaz Jesus, amém? A Bíblia, né? O nome de Boaz significa rapidez. Diga rapidez. Diga Jesus. Foi muito rápido para intervir no curso da história que nós estávamos seguindo. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus, Jesus veio rápido para mudar e transformar a minha vida. E da onde, sabe, para onde eu estava indo. Assim, irmãos, a Noemi, ela foi redimida pela vida da sua nora Ruth. Porque a Ruth tem toda uma história linda, essa história. Infelizmente eu não tenho tempo para mostrar para vocês. Boaz, ele é a figura de Jesus. Boaz, ele vai fazer um caminho, e a Bíblia diz que ele era parente próximo do seu marido, sim ou não? Escute, a Bíblia, ela é toda interligada. Lembra que eu falei as coisas do Antigo Testamento e do Novo Testamento convergem em Jesus? Tudo vai para o centro, que ele é a luz, o foco. Jesus aqui, ele aparece dentro do princípio que está estabelecido desde o Antigo Testamento. Só podia resgatar alguém, pagar alguém, libertar alguém que fosse parente. O parente mais próximo era alguém que podia resgatar. Tinha a preferência para resgatar, para libertar aquela pessoa da escravidão. Então ela pagava e livrava aquela pessoa. Para comprar externos, uma série de fatores. Isso estava estabelecido na lei. Agora preste atenção, só para a gente fechar aqui o conceito. Existia um parente mais próximo de Noemi, mas ele fez assim, ó, tô nem aí, não me interessa não. Mas tinha um outro que era parente, que é esse cara chamado Boaz. E essa mulher, passando fome, ela manda então a sua nora ir pelos campos, para que se caísse alguma coisa, ela pudesse colher e pudesse se alimentar. A Bíblia diz claramente na história que Boaz, sabendo disso, ele sabia não apenas o que caía, mas ele deixou agora. Ele vai e permite que existam porções maiores que pudessem ser colhidas. Aleluia! Ai, Jesus é bom demais, gente. Amém. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus, diga Jesus, é o nosso irmão mais velho. Ele é o mais próximo. A história fala de um pai de filhos. Jesus é nosso irmão mais velho. O pecado nos arrebentou. O pecado nos colocou numa prisão. O pecado nos colocou debaixo de uma condição desgraçada, sabe, falido, detonado, destruído. O que o nosso irmão mais velho fez? Disse: pai, pode deixar que eu vou buscar meus irmãos. Aleluia. Pode deixar que eu vou pagar para que meus irmãos sejam libertos.
Pode deixar que eu vou pagar para que meus irmãos sejam livres. Pode deixar que eu vou dar a minha vida para o resgate deles. Amém. Aleluia. Noemi tinha perdido o marido e seus filhos. Ela estava perdida da esperança, da sobrevivência e da vida futura. Mas quando ela vai para aquele campo e começa a acontecer alguns fatos, e a sua nora então descobre quem é esse homem, Boaz, ele é parente do meu marido. Então ela entende, ela discerne, tem uma redenção aí para mim. Ela vai sair da amargura. Diga comigo, crente pode até entrar na amargura, mas não pode viver na amargura. Saia das suas amarguras. Saia das suas amarguras. Saia do seu sofrimento. Saia da sua perda. Saia da sua desgraça. Saia, porque existe uma redenção para você, que está apontando para você uma restauração, algo futuro. Você não vai viver dessa maneira, irmãos. Você não vai viver dessa maneira. Isso não é um projeto de Deus. Aleluia. A Bíblia fala de uma vida de abundância. Amém? É uma vida plena. É uma vida espiritual plena, que engloba as minhas emoções e o meu físico. Amém. Agora, se as minhas emoções e o meu físico me limitarem, meu irmão, no meu espírito não me limita, porque eu já decidi, a amargura não vai tomar meu coração. A amargura não vai me arrebentar. Eu vou declarar, Senhor, tu és doce para mim. Olha o que Provérbios diz. A Bíblia diz em Provérbios que ele é mais doce do que o quê? O destilar do mel. É destilar. Há uma sabedoria dessa aí de Salomão. Ele é mais desejado do que o ouro que refinado. Olha as figuras, as analogias. O ouro, esse negócio ainda que atrai as multidões, né? Ou pelo menos o resultado dele. Ai, meu Deus, eu estou aqui meio já embaraçado aqui. Mas escute, tem essa história maravilhosa. Ela vai desdobrar, eu não tenho realmente tempo para falar. Mas esse homem, a Noemi diz para ela: olha, se ele estiver lá na eira, vai deita aos pés dele. Isso tem tudo uma figura de rendição. Irmãos, nós só teremos redenção quando nós deitamos aos pés de Jesus. Tem muito crente autossuficiente, soberbo, achando que pode tudo. Eu sou filho do rei. Irmãos, filho do rei se dobra aos pés do rei. Se humilha e reconhece: Senhor, está duro, está difícil, Deus. Está doendo, está doloroso, mas o Senhor, meu Deus, o Senhor é meu rei. Eu não te deixo, eu não te abandono, eu vou ficar aqui grudado no teu pé. Assim foi Ruth aos pés de Boaz. Ela ficou ali aos pés dele. Aquele homem se viu quando acordou e disse: que é isso? Tem uma mulher aqui no meu pé? Era a redenção dela que estava chegando, irmãos, pela vida da nora Ruth, a vida de Noemi. Amém. E ela se casou, que é essa figura da rapidez, que é o resgatador. Ela vem se casar com esse homem. E Ruth gerou um filho. Sabe como chamou o nome desse filho? Diga Obed. Sabe o que significa Obed? Que está a serviço, que adora. Crie filhos que estejam a serviço, que adore. Amém. Obed é pai de Jessé. Sabe quem é Jessé? Pai de Davi. Jesus, que é o Messias ungido, ele veio da raiz de quem? Da linhagem de Davi. Ele é descendência de Davi. Significa Davi, significa o quê? Aquela ali tem um filho chamado Davi. Aquele outro ali também tem, que é do Renato e o Fernando. Foram onde? Estou dando aula. Estão abençoando as crianças, sendo abençoadas por elas. Mas o que significa Davi? Diga o amado. Diga amado, só amado, né? A promessa é que a descendência de Davi teria um trono eterno, amém? Seria quem? Jesus, que
Está lá em Salmo 89, versículo 2 e 4. Pois disse eu: a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade, tu confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Aleluia. Glória a Deus. Eu passei já um tempinho, né, irmãos? Mas Ruth capítulo 4, versículo 13. Ruth 4, 13. A Bíblia diz que assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, e coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje cadê? Não, deixa eu ver aqui, vai ficar melhor para mais. Disse então as mulheres a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remedor, nem resgatador, e torne-se o seu nome afamado em Israel. Está vendo? Falei. Ele será restaurador da tua e consolador da tua, pois tua nora que te ama o deu à luz, ela te é melhor do que 7 filhos. Número 7 sempre vai apontar para algo completo. Amém? Então, olha, essa tua nora, ela está dentro de um propósito da eternidade. Ela casou com Boaz, o resgatador, né, o rápido, para promover para a tua vida uma história de relevância. Você não vai ficar na amargura, você não vai ficar nesse caos, você não vai ficar, sabe, dessa maneira. Não. Versículo próximo. E Noemi tomou o menino, pôs no seu regaço e foi sua. Então ela foi a sua própria cuidadora do menino. Versículo 17. E as vizinhas deram o nome, dizendo que a Noemi: nasceu um filho, chamará o menino Obed. Este é o pai de Jessé e pai de Davi. Estou comprovando só para você do que nós acabamos de dizer na história. Muitos pensam que algumas pessoas são sortudas, afortunadas. Você é um sortudo. Enquanto outros, nem tanto. Mas essa história demonstra o controle do governo, significa propósito. De Deus como pano de fundo, um desenho perfeito. Os preparativos de Deus para o nascimento do Messias prometido. Isso só aconteceu por causa daquilo que Deus estava preparando no cenário. Então escute, às vezes as nossas histórias de dores são para promover coisas que a gente não faz ideia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Difícil eu sei que é, irmãos, mas fica firme, porque eu vejo que você não entendemos nada sobre o tempo, as estações. O que máximo a gente pode fazer é tentar discernir. Tentar. Quando fazemos nossas escolhas, escute, eu vou terminar mesmo. Quando fazemos nossas escolhas baseadas nos valores eternos, colheremos os frutos eternos e não os passageiros temporais. Tem muita gente colhendo fruto aqui, passageiro. Lembra que eu falei para vocês no início de Jonathan Edwards falando como é que você vai viver, pensando no paraíso ou pensando só nas coisas terrenas? Sabe por quê? Isso vai definir o estilo de vida que a gente vai ter. Sabe por quê? Se os seus valores eles forem apenas os temporais, você terá os frutos dos tempos temporais. E a Bíblia também nos ensina isso lá em Lucas, se não me engano, capítulo 15, 16 já, eu acho, se não me engano, quando vai falar da história do rico e do Lázaro. Lembra que Jesus está ensinando naquela passagem? Que o rico se regalou em todos os seus dias, se vestindo de linho puro e se encobria com púrpura, né? Sinal de riqueza, de poder. Só que um dia eles morreram. E quando eles morrem, existe um encontro. É verdade ou não é? E naquele encontro eles estão conversando. Sim ou não? Olha que ele está falando do paraíso, do lugar onde todos morrem e vão para lá. E aí tem uma conversa lá. E a conversa naquele lugar, que conversa é essa? O rico que encontra com Lázaro, aquele que tinha chagas, eles têm um abismo que separa um do outro. Lembra lá? Depois você vai lá estudar. O rico diz assim: manda alguém lá pregar para os meus parentes, porque eu estou atormentado nessa que ele diz? Nessa chama. Olha o foco quando está errado, né?
É chama também, é fogo. Só que é fogo errado. Nós hoje estávamos conversando, orando. Que a gente ora conversando também, né? Estava orando, estava dizendo sobre, como é que chama eles? Não, sempre esqueço. Nadab e Abiú, que oferecem fogo estranho diante do Senhor. É fogo. Eles tinham que oferecer um incensário, que era o filho do sacerdote. Eles oferecem um fogo estranho. Que fogo é esse que a gente está oferecendo? Que oferta é essa que a gente está dando para o Senhor? Quando fazemos nossas escolhas baseadas nos valores eternos, colhemos os frutos eternos e não os passageiros temporais. Assim como Ruth, ela não tinha noção de sua existência dos propósitos eternos. Ela não tinha. Eu não tenho. Daqui a uns anos, espero eu viver mais alguns bons, mas quem vai me suceder? Meus filhos, os filhos dos filhos dele, os seus filhos, os seus netos. O que vai suceder a você, irmão? A Ruth, ela não tinha noção da existência dos propósitos eternos. Nós também não conseguimos compreender se não observarmos de acordo com o prisma da eternidade. Então, dessa forma, poderemos fazer nossas escolhas com os valores de Deus em mente. Amém. Que eu e você tenhamos condição de fazer nossas escolhas com os valores de Deus na nossa mente. Amém. Deus dá o seu melhor para aqueles que deixarão a escolha com Ele. Vou repetir. Deus dá o seu melhor para aqueles que deixarão a escolha com Ele. Vou repetir. Deus dá o seu melhor para aqueles que deixarão a sua escolha com Ele. Eu acho que você ainda não escutou. Deus dá o seu melhor para aqueles que deixarão a escolha com Ele. É verdade. Você vai deixar a sua escolha com Deus? Me diz um que deixou a escolha da sua vida com Deus e que se arrepende. Eu não conheço. Eu conheço um crente amargurado que fez as suas escolhas e que não aprendeu com as dores e os sofrimentos das escolhas, porque Deus não é sábio. Eu não consigo conceber líder e pastor que vê algumas ovelhinhas que se rebelam e que se dão, dão umas. Lembra que a gente falou da expressão do pastor? Que às vezes dá cabeçada, murrada na cabeça do pastor. Tem ovelha assim, não. Mas o que o pastor precisa fazer? Colocar óleo na cabecinha dele. Amém. Deixa o óleo descer nos olhos, aqui no nariz, por bicho sair. Meu irmão, se Jesus fizesse isso conosco, cada vez que eu desse uma murrada nele, ele me sentasse a vara toda hora, eu estava todo lanhado, arrebentado, não tinha mais como curar. Mas ele dá uma varada logo depois, ele traz o bálsamo, ele traz a cura, ele traz o amor. Glória a Deus. Vamos ser assim, irmão, vamos parecer com Jesus, né? Está disposto a parecer com Jesus? Está disposto a ser redentor na vida de alguém aí? É isso mesmo. Com inteligência emocional, amigo, imprudência. Quem somos nós? Nada, irmão. Mas vou te dizer, sabe? O trono de Deus está no céu, mas já dizia uma música antiga, mas seus pés estão na terra, sabe como? Você e eu, seja pés de Jesus, seja auxílio de Jesus, seja restaurador de Jesus, seja curador de Jesus nessa terra. Fique de pé.